Olá para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está começando a nossa edição especial do Pix Notícias. Nesse domingo, o Brasil vai às urnas e nossa equipe traz as principais informações para orientar você, eleitor. Os locais de votação, os candidatos, a segurança e as novidades nessas eleições. Aplicativo criado para denúncias bate recorde nessa eleição. Ao todo, mais de 25 mil ocorrências foram realizadas. Protocolado na Prefeitura de Garopaba o projeto para a construção do Fórum da Comarca. Tribunal de Justiça elenca a obra como prioridade no Judiciário Catarinense. Eleitores que realizaram a biometria junto ao TSE contam com um aplicativo que substitui o título de eleitor. Conheça essa tecnologia. Com o fim da campanha eleitoral no rádio e na TV, será que o eleitor já decidiu o voto? Nossa equipe foi às ruas saber a expectativa da população com os futuros governantes. Tem novidade chegando na tela da Pix TV. Backstage chega com muito som e oportunidade para as bandas com música autoral. Se liga em todos os detalhes deste novo programa. OAB de Santa Catarina promove campanha para conscientizar a população e promover uma eleição democrática. E você vai ver ainda, produção de chapéu de palha se mantém viva em Garopaba. Mas trabalho que já sustentou muitas famílias no município tem futuro incerto. Fique com a gente, o Pix Notícias está só começando. Olá, e nós começamos com uma notícia boa para a região. Em reunião com a OAB, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina confirmou que o projeto de construção do Fórum de Garopaba foi protocolado na Prefeitura Municipal de Garopaba. Além disso, para auxiliar na tramitação dos processos da comarca, haverá um reforço de pessoal. Representantes da OAB de Santa Catarina estiveram reunidos com a presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, encaminhando pleitos da Advocacia de Garopaba. Entre as demandas, a morosidade da construção da sede do Fórum da Comarca. Na oportunidade, a presidência do TJ informou que o projeto do novo fórum foi protocolado na Prefeitura de Garopaba no último dia 23 e a obra está sendo tratada como prioridade. O tribunal informou ainda que está no processo de preenchimento de novos cargos de servidores que devem reforçar os trabalhos na comarca, auxiliando na celeridade da tramitação dos projetos. O encontro contou com a presença da presidente da OAB de Garopaba, Natasha Paus, do prefeito de Garopaba, Júnior de Abreu Bento, e do procurador do município, Henrique Teles Vargas. Uma baleia encalhou na praia do Porto, em Imbituba, no final de semana passado. O esqueleto da jubarte será doado ao Museu da Baleia Franca. Uma baleia jubarte com cerca de 14 metros de comprimento e 10 toneladas de peso encalhou na praia do Porto, em Imbituba, no último domingo. A equipe do Programa de Monitoramento de Praias da Universidade do Estado de Santa Catarina ficou responsável pela dissecação do corpo. A jubarte morreu em alto mar e a causa da morte só poderá ser identificada após a necropsia. O esqueleto será retirado e doado ao Museu da Baleia Franca, localizado em Imbituba. E Santa Catarina e outros 16 estados participam da Operação Mata Atlântica em Pé. O objetivo é combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas do bioma em todo o país. Entre os dias 19 e 30 de setembro, Santa Catarina e outros 16 estados brasileiros realizam a Operação Mata Atlântica em Pé. O objetivo é combater o desmatamento e recuperar áreas degradadas do bioma no país. Em poucos dias, quilômetros de áreas em território catarinense foram vistoriados e infrações identificadas. Nesse período, existiu um esforço concentrado de vistorias por parte da Polícia Militar Ambiental, mas essa operação ela é feita de maneira continuada, então ela não cessa no nosso estado, ela tem um esforço concentrado nesse período. Nesses 3 dias de operação, nós tínhamos 38 hectares
identificados como tendo havido desmatamento irregular, e aí foram lavrados os respectivos autos de infração para buscar o fecho dessa responsabilização. Em Santa Catarina, a coordenação da operação, que usa como base imagens de satélites, é de responsabilidade do Ministério Público Estadual e da Polícia Militar Ambiental. A operação tem 4 etapas. A primeira seria o levantamento dos alertas de desmatamento, que são levantados via satélite. Esses alertas são tratados, existe a confrontação numa segunda etapa com outros sistemas, identificação dos proprietários. Tudo isso é feito nessa segunda etapa pela Polícia Militar Ambiental. A terceira etapa, também pela Polícia Militar Ambiental, é a ida aos locais para vistoria e constatação efetiva se está havendo um desmatamento irregular, clandestino ou não. Em havendo, a Polícia Militar Ambiental faz a autuação. Na quarta etapa, entra o Ministério Público, a Promotoria de Justiça, que, com base nessas informações levantadas pela Polícia Militar Ambiental, vai tomar as providências para a responsabilização criminal dos infratores, se eventualmente houver a constatação de crime também, e para buscar a reparação do dano também sob a responsabilidade dos infratores, dos proprietários. A promotora de justiça reforçou a importância da operação e da manutenção da Mata Atlântica. Que é fundamental, por exemplo, para o abastecimento público de água das nossas cidades, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Então, nós temos aí alguns períodos, de seca. Então, é fundamental que as nossas florestas sejam preservadas para que a gente tenha umidade, equilíbrio nos nossos ecossistemas. Os responsáveis pelo cadastramento do recurso Auxílio Brasil em Santa Catarina receberam uma capacitação para o repasse dos recursos do governo federal. O Auditório Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa recebeu evento de capacitação sobre o programa Auxílio Brasil. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Santa Catarina, as palestras eram destinadas aos técnicos e gestores municipais, responsáveis pelo repasse do recurso do programa vindos do governo federal. A coordenadora estadual do Auxílio Brasil e do Cadastro Único detalha as atividades. Estamos aqui com esse evento, Jornada Auxílio Brasil, onde nós temos aí os 295 municípios catarinenses participando desse evento, tirando suas dúvidas em relação ao Cadastro Único, em relação ao Programa Auxílio Brasil. Uma das prerrogativas das atribuições do Estado é realmente trazer essas capacitações, para que os municípios consigam executar a política e o Cadastro Único e o Programa Auxílio Brasil. Segundo dados do Ministério da Cidadania, hoje, quase 213 mil famílias catarinenses recebem o Auxílio Brasil, em um valor médio de R$ 606 por mês. E uma das novidades do programa é que a população pode acessar diretamente o portal da Cidadania para pedir o benefício. A gestora do programa em Agrolândia, município do Alto Vale do Itajaí, acredita na importância do encontro. É fundamental, porque quanto mais conhecimento nós, no município, na ponta, que diariamente atua com os nossos usuários, com os nossos beneficiários, quanto mais conhecimento a gente tem, mais conhecimento a gente consegue repassar aos nossos usuários, potencializando eles, mediante direitos e acessando os benefícios e os direitos deles. A Semana Nacional de Inclusão busca conscientizar a sociedade na convivência com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Esta semana celebra a inclusão das pessoas com deficiência, oficialmente instituída em 21 de setembro como Dia Nacional. A data foi escolhida por estar próxima ao início da primavera e simboliza o nascimento e a renovação da luta dessa população. Na PAI de Florianópolis, as pequenas conquistas são diárias, como conta a mãe do pequeno Caléu Barcelos, de 2 anos e 9 meses, e que foi diagnosticado com o espectro do autismo. A atividade em várias áreas do conhecimento dele, Então seria uma multidisciplinar. A gente tem contato com o psicopedagogo, tem fisioterapia, fonoaudiólogo, terapia ocupacional, psicomotricidade. São N profissionais que trabalham nessa equipe multidisciplinar para o tratamento dele, para a evolução na estimulação precoce, que é o que ele está participando. Após suspeita do diagnóstico, a família foi orientada a procurar a APAI,
que rapidamente deu a resposta. Eu apenas liguei para cá, fiz um contato com eles, passamos uma manhã fazendo um parecer técnico e eles já conseguiram diagnosticar o Kalel e já dar oportunidade para o tratamento dele aqui na APAI. A APAI de Florianópolis atende hoje cerca de 700 pessoas entre adultos e crianças, com diferentes níveis de deficiência intelectual. Os profissionais que atuam com essa população no dia a dia ainda consideram muito importante a realização da Semana Nacional de Inclusão, como forma de conscientizar a sociedade na convivência com as pessoas portadoras de necessidades especiais. Ainda é necessário lutar para a garantia de direitos das pessoas com deficiência, né? Dar ouvido, dar voz a essas pessoas que aí estão, que apesar de o Brasil ser bastante favorecido em termos de legislação, na prática isso não é bem assim, né? Equiparação de oportunidades é muito importante e é desde o nascimento até a velhice. O Magno é aluno da APAI e também atua profissionalmente há 2 anos na entidade e é exemplo da integração tão importante dos portadores de deficiência na sociedade. Eu trabalho na secretaria, atendo todo mundo que chega e as pessoas aqui em cima quando pede ajuda. E a partir de agora, projetos de ampliações ou reformas escolares em Santa Catarina devem atender à demanda da comunidade, de acordo com uma nova lei que foi sancionada. Agora é lei em Santa Catarina. Sempre que o Poder Executivo Estadual elaborar projetos de ampliação ou reformas em estruturas físicas de unidades escolares da Rede Pública Estadual de Educação, deverá submeter previamente o projeto de obra ao Conselho Deliberativo das Escolas ou associações de pais e professores. O objetivo é garantir que as demandas atendam às necessidades da comunidade escolar, de acordo com a população daquele local. A proposta de origem parlamentar foi aprovada pela Assembleia Legislativa em agosto deste ano e sancionada recentemente pelo governo do estado. E agora vamos falar sobre eleição. 11 candidatos disputam o cargo de presidente da República do Brasil. Confira agora o perfil de cada um deles. Ciro Gomes é de Pindamonhangaba, interior de São Paulo. Foi governador do Ceará, ministro da Fazenda do governo Itamar Franco e ministro da Integração Nacional no governo Lula. Disputou as eleições presidenciais de 1998 e 2002 pelo PPS e de 2018 pelo PDT, quando ficou em terceiro lugar. Ciro Gomes é candidato a presidente da República nas eleições de 2022, com candidatura confirmada desde o dia 20 de julho pelo PDT. Ele disputa a 4ª eleição presidencial. José Maria Emael é natural de Porto Alegre. Ele é graduado em Filosofia e Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Emael fez carreira não só como advogado, mas também como empresário do ramo de marketing e comunicação. Em 1962, se filiou ao antigo Partido Democrata Cristão e em 1986 se elegeu deputado federal por São Paulo na Assembleia Constituinte e foi reeleito no pleito seguinte. Emael é candidato à presidência da República em 2022 e disputa sua 6ª eleição presidencial. Nascido em São Paulo, Luiz Felipe Dávila tem 58 anos e é formado em ciência política. Atuou como editorialista, comentarista político e também como diretor de editoras e escritor. Em seus livros, defende uma agenda liberal. Fundou uma ONG dedicada à formação de líderes políticos e agora é candidato a presidente da República nas eleições 2022 pelo Novo. O presidente Jair Bolsonaro, 67 anos, se filiou ao PL em novembro para disputar a reeleição. Ele é natural de Glicério, no estado de São Paulo. Seguiu carreira militar e chegou a capitão. Deu início à carreira política em 1988, quando se elegeu vereador. Depois, entre 1990 e 2018, ocupou a cadeira de deputado federal. Por último, se elegeu presidente como o primeiro militar que chegou ao posto pelo voto desde 1945. A candidatura de Bolsonaro à reeleição para a presidência da República foi oficializada pelo PL no dia 24 de julho de 2022.
Leonardo Péricles, 40 anos, nasceu em Belo Horizonte. Péricles deu início à militância política nos anos 2000, no âmbito do movimento estudantil. Na Universidade Federal de Minas Gerais, foi eleito diretor da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Em 2011, passou a integrar o movimento de luta nos bairros Vilas e Favelas e liderou ocupações urbanas e protestos de junho de 2013 em Belo Horizonte. Em 2020, concorreu a vice-prefeito da capital mineira. Agora, Léo Péricles é candidato a presidente da República nas eleições 2022 pelo Unidade Popular. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é candidato a presidente da República em 2022 pelo PT e é o principal adversário de Bolsonaro. Segundo as pesquisas de intenção de voto, Lula nasceu em Caetés, na época, um distrito de Garanhuns, em Pernambuco. É ex-metalúrgico e governou o país entre 2013 e 2010. Em 2018, foi preso para fins de execução provisória da pena no processo do Triplex do Guarujá e foi impedido de disputar as eleições daquele ano com base na lei da ficha limpa. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anulou as condenações dele. Posteriormente, os processos da Lava Jato contra ele prescreveram ou foram arquivados. Lula foi confirmado como candidato a presidente da República nas eleições de 2022, no dia 21 de julho. Kelmon Luiz da Silva Souza, conhecido como Padre Kelmon, é natural de Acajutiba, na Bahia, e tem 45 anos. Kelmon é padre ortodoxo e ajudou a criar o movimento cristão conservador e lidera atualmente o Movimento Cristão Conservador Latino-Americano. Ele se tornou candidato à presidência da República em 2022, depois que Roberto Jefferson, de quem era candidato a vice, teve a candidatura negada pelo TSE. Simone Tebet, 52 anos, é natural de Três Lagoas e formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez carreira como advogada e professora. Em 2022, foi eleita deputada estadual. Depois se elegeu prefeita de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, por 2 mandatos e foi vice-governadora em 2010. Ao chegar ao Senado, em 2014, liderou a primeira bancada feminina. Foi a primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça e participou da CPI da pandemia. Agora, ela é candidata à presidência da República em 2022 pela chamada Terceira Via. Seu nome foi confirmado em convenção partidária realizada em 27 de julho. Sofia Manzano, 51 anos, é paulista e doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Além de economista, também é professora universitária na Bahia. Em 2014, disputou a vice-presidência pelo PCB. Deu início à militância política pelo partido em 1989. A partir de 2013, passou a integrar o movimento sindical de professores e foi uma das líderes de greves da categoria. Agora, Sofia Manzano é candidata à presidência da República em 2022 pelo PCB. Nascida em Dourados, Mato Grosso do Sul, Soraya Tronic, 49 anos, é senadora em primeiro mandato e presidente da União Brasil Mulher. Formada em Direito com MBA em Direito Empresarial, é pós-graduada em Direito Tributário e em Direito de Família e Sucessões. Começou a atuar no universo político ao participar de movimentos de rua em 2013. Disputou sua primeira eleição em 2018. Filiada ao PSL, foi eleita para o Senado na onda de candidaturas bolsonaristas. Antes, Tronic foi filiada ao Novo. Agora, foi anunciada como candidata à presidência da República nas eleições de 2022 pelo União Brasil. Nascida em Inajá, Pernambuco, Vera Lúcia tem 54 anos. É socióloga pela Universidade Federal de Sergipe. Ainda criança, se mudou com a família para Aracaju, em Sergipe, na capital, onde trabalhou como garçonete, datilógrafa e depois entrou para uma indústria de calçados. E com isso, se enganjou no movimento sindical. Em 1992, a partir de uma dissidência do PT, participou da criação do PSTU. Já foi candidata a prefeita, governadora e deputada federal. Agora, Vera Lúcia é uma das candidatas a presidente da República nas eleições 2022. E 10 candidatos participam da corrida ao Piratini nestas eleições de 2022.
Mais de 8 milhões de gaúchos vão às urnas no primeiro turno para escolher o próximo governador do estado. Confira agora o perfil de cada candidato. Empresário do setor de calçados, Roberto Argenta é candidato ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 pelo PSC. Nascido em Gramado, Argenta é formado em Ciências Contábeis pela URGS e foi deputado federal pelo estado gaúcho entre 1999 e 2003. Também foi prefeito e vereador da cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Após o fim do mandato, presidiu o Sindicato das Indústrias de Calçados de 1996 a 1997. Carlos Messala tem 46 anos. Nasceu em Gravataí, é servidor público federal e trabalha nos Correios. Ex-dirigente do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios, é militante do PCB. Foi candidato a vereador de Porto Alegre em 2020 pelo PCB, mas não se elegeu. Agora, Carlos Messala é candidato a governador do Rio Grande do Sul nas eleições 2022. Natural de Miraguaí, Edgar Preto, 51 anos, é deputado estadual e está no terceiro mandato. Preto tem forte penetração nos movimentos sociais e é filho de Adão Preto, ex-deputado petista e fundador do MST. O político tem trabalho voltado para a agricultura familiar e o combate à violência contra a mulher. O nome dele foi lançado como candidato ao governador do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022 pelo PT. Ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, 37 anos, é nascido em Pelotas e formado em Direito. Leite filiou-se ao PSDB em 2001 e concorreu pela primeira vez em 2004, quando foi candidato a vereador por sua cidade natal, mas não obteve sucesso. No pleito de 2008, concorreu novamente a uma vaga de vereador e foi eleito. Ele também foi prefeito de Pelotas de 2013 a 2017. Em 2018, foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul e se elegeu ao cargo que ocupou até o início deste ano. Ele renunciou ao governo com a intenção de concorrer à presidência da República, mas acabou desistindo da candidatura. Agora, Eduardo Leite é novamente candidato ao governo do estado em 2022 pelo PSDB. Natural de Candelária, Luiz Carlos Reis foi prefeito de São Borja, na fronteira oeste. Deputado federal por 3 mandatos e é senador pelo Rio Grande do Sul. Ele é formado em engenharia agronômica e tem atuação como produtor rural. Além disso, é membro da Igreja Evangélica Luterana e se apresenta como defensor da família. Reis é candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022 e tem o apoio do PTB. Médico veterinário, Onyx Lorenzoni foi ministro do Trabalho e Previdência do governo Bolsonaro. Lorenzoni é candidato ao governador do Rio Grande do Sul em 2022 pelo PL, partido de Jair Bolsonaro. Lorenzoni é gaúcho de Porto Alegre e também foi ministro-chefe da Casa Civil, da Cidadania e da Secretaria da Presidência durante o governo Bolsonaro. Concorreu à Prefeitura de Porto Alegre em 2004 e 2008, mas não conseguiu se eleger. Rejane de Oliveira é professora aposentada da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul e foi presidente do Sindicato dos Professores por 2 gestões. Conhecida pela liderança sindical, ela é membro das executivas estadual e nacional da Central Sindical e Popular. O PSTU lançou Rejane como candidata a governadora do Rio Grande do Sul nas eleições de 2022. Natural de Santa Maria, Ricardo Jobim é advogado e empresário no ramo da comunicação. Jobim também atua como professor universitário e já foi conselheiro da OAB Gaúcha e presidente da OAB Santa Maria. Filiado ao Partido Novo desde 2020, foi anunciado pelo partido como candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022. Vicente Joaquim Bogo nasceu em Rio do Oeste, em Santa Catarina. Ele tem 65 anos, é graduado em Filosofia e pós-graduado em Educação, Filosofia Política e Sociologia. Bogo é professor universitário e já foi deputado federal constituinte e presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, Bogo é candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022 pelo PSB. Natural de Cachoeira do Sul,
Carlos Eduardo Vieira da Cunha é procurador de Justiça do Rio Grande do Sul. Filiado ao PDT desde 1981, já foi vereador de Porto Alegre e deputado estadual por 3 mandatos. Em 2006, foi eleito deputado federal, sendo reeleito em 2010. Nas eleições de 2014, foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul, mas não obteve sucesso. Agora, Vieira da Cunha é candidato novamente. E 10 candidatos concorrem ao pleito de 2022 para o governo do estado de Santa Catarina. Está nas mãos do eleitor catarinense o futuro do estado nos próximos 4 anos. Confira o perfil dos candidatos. Nascido em Itajaí, Décio Lima tem 61 anos, é formado em Ciências Sociais e em Direito e filiado ao PT. Foi vereador e prefeito de Blumenau por 2 mandatos consecutivos. Entre 2005 e 2006, foi superintendente do Porto de Itajaí e se elegeu 3 vezes como deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores. Atualmente é presidente do Diretório Estadual do partido. Décio Lima é candidato ao governo de Santa Catarina nas eleições 2022. Esperidião Amin tem 74 anos, é filiado ao Progressistas e professor universitário, advogado e senador pelo PP. Nascido em Florianópolis, Amin iniciou a carreira pública em 1969 como diretor de administração da Secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina no governo de Ivo Silveira. Foi prefeito de Florianópolis, governador e deputado federal por 3 mandatos. Em 1994, disputou as eleições presidenciais. Esperidião Amin é candidato ao governo de Santa Catarina em 2022 pelo PP, partido que é filiado desde 1995. Jean Loureiro é natural de Florianópolis, tem 49 anos, é advogado e ex-prefeito da capital dos catarinenses. Filiado à União Brasil, já foi vereador da capital por 5 mandatos consecutivos e deputado estadual. Loureiro também é formado em administração e tem mestrado em engenharia de produção. Ele é candidato a governador de Santa Catarina nas eleições 2022. Jorginho Melo tem 66 anos, é senador e presidente do diretório do Partido Liberal em Santa Catarina. Melo foi vereador de Erval do Oeste entre 1976 e 1980. Ocupou também o cargo de deputado estadual por 4 mandatos consecutivos e de deputado federal por 2 mandatos. Ele é aliado de Jair Bolsonaro e foi anunciado pelo PL como candidato a governador de Santa Catarina em 2022. Jorge Boeira é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professor da Escola Técnica Federal do Estado e trabalhou na indústria carbonífera no sul de Santa Catarina. Em 2010 e 2014, representou os catarinenses na Câmara dos Deputados. Jorge Boeira é candidato a governador do estado pelo PDT em 2022. Leandro Borges é marceneiro e possui ensino médio completo. É candidato pelo PCO a governador de Santa Catarina nas eleições 2022 pela primeira vez. Ele teve a candidatura indeferida pelo Tribunal Superior Eleitoral, mas o candidato aguarda julgamento de recurso. Atual governador de Santa Catarina, Carlos Moisés nasceu em Florianópolis, é formado em Direito e é bombeiro militar aposentado. Em 2018, filiou-se ao PSL para ser candidato ao governo catarinense e venceu a disputa no segundo turno. O político passou por 2 processos de impeachment durante o governo, mas escapou em ambos. Em março de 2022, filiou-se ao Republicanos e é candidato à reeleição ao cargo de governador de Santa Catarina nas eleições 2022. Formado em Direito, filiado ao Partido Novo, com especialização em Direito Penal e Processual Penal, Odair Tramontim, 60 anos, é promotor de justiça e professor universitário. Nascido em Campo Herê, Tramontim já foi coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas, o GAECO, e nas eleições de 2020 foi candidato a prefeito de Blumenau, quando terminou em 3º lugar. Agora é candidato ao governo de Santa Catarina nas eleições 2022 pelo Partido Novo.
Graduado em Filosofia pela Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, e pós-graduado em Metodologia e Prática de Ensino de Filosofia e Sociologia pela Faculdade Senzupeg, o professor Alex Alano é ativista sindical e político e é candidato ao governo de Santa Catarina em 2022 pelo PSTU. Ralph Zimmer, 43 anos, é defensor público estadual e candidato a governador de Santa Catarina em 2022 pelo PROS. Natural de Chapecó, Zimmer é formado em Direito e foi candidato a deputado federal em 2018 pelo PSDB, mas não se elegeu. Ele ganhou notoriedade no cenário político ao propor o primeiro processo de impeachment contra o governador Carlos Moisés e a vice Daniela Rainer. E a nossa equipe também reuniu informações sobre os 5 candidatos de Garopaba que concorrem aos cargos de deputado estadual e deputado federal. Renata Bulhões é candidata ao cargo de deputada federal pelo PSDB, na coligação Federação PSDB Cidadania. É natural de Palmeira, no Paraná, tem 61 anos de idade, é assistente social e trabalhou na PAI de Garopaba. Está se candidatando pela primeira vez. Luizinho Campos é candidato ao cargo de deputado federal pelo PSB. Natural de Garopaba, tem 50 anos de idade. Foi vereador por 2 mandatos na cidade, além de ter atuado como secretário da Saúde e da Infraestrutura. Micheline é candidata ao cargo de deputada estadual pelo MDB. Ela é natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e tem 47 anos de idade. Foi vereadora, secretária de Saúde, Administração e Assistência Social em Garopaba, além de ter sido a primeira mulher a presidir a Câmara dos Vereadores do município. Rodrigo de Oliveira é candidato ao cargo de deputado estadual pelo PT. Natural de Esteio, no Rio Grande do Sul, é jornalista e ativista ambiental. Foi candidato à Prefeitura de Garopaba em 2020. Jacques Rodrigues é candidato a deputado estadual pelo PP. É natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e tem 48 anos. Foi cobrador de ônibus por 23 anos e hoje trabalha no comércio em Garopaba. É a primeira vez que se candidata. E ainda nessa edição, mais informações sobre as eleições 2022. A cultura da produção de chapéus de palha se mantém viva em Garopaba. Artesãs do município continuam a atividade que já sustentou muitas famílias e ultrapassa gerações. Com as folhas das palmeiras do butiá, uma tradição foi passada de geração em geração e ainda pode ser vista em muitas residências de Garopaba. A planta, que dela pode ser aproveitado o fruto em picolés, sucos, licor ou até curtido na cachaça, da folha da planta, se colocada para secar, pode ser utilizada no artesanato. Trabalho que já sustentou muitas famílias em Garopaba. Nós ia na Imbituba, de pé, pegar palha para nós fazer. Ia cedo, 5 horas da manhã, eu me lembro. Nós ia na Imbituba pegar palha, ia pela praia, nós trazia, secava, aí nós fazia, meu pai ia vender longe, vender o chapeuzinho, eu chegava com o dinheirinho, a gente ficava toda boba. Minha mãe, minha avó, nós ia lá para a casinha dela para fazer. O bem que a gente tinha, né, para comprar o chinelinho, que a gente era pobrezinha naquele tempo. Aquele tempo a gente não tinha. Hoje tem para dar e vender, como diz a moda, aquele tempo nós não tinha. A minha mãe, nós aprendemos a fazer foi com a minha mãe. A minha mãe não tinha renda nenhuma, e a gente fazia o chapéu, ela costurava, depois ela ensinava nós a fazer, nós tínhamos que fazer um chapéu por tarde, ela contava as palhinhas, que é 100 palhinhas para dar um abraço de trança. Aí ela dava para nós, a quantia nós tínhamos que fazer. Depois de costurar, foi ela que ensinou também nós. Nós tínhamos 8 anos, a minha mãe ensinou nós a fazer trança. E dali a gente foi aprendendo. Histórias que ficam guardadas na memória e são eternizadas na prática que mantém viva essa tradição típica do litoral catarinense. É esse tempo da minha mãe que ela ensinava. O meu pai vendia, né, era muito pobrezinho. Ele fazia trança e ele ia vender, ia para Garopaba, vendia para o seu Manuel Inácio. Arrumar aquele dinheirinho para trazer o peixe para nós comer. E ainda daquele chapéu, ele estava dinheirinho, tinha uma loja no Macacu, né, Rosa? O Sr. Teodoro. Aí ele vendia o chapéu,
todo mês, de 3 em 3 meses, nós ia pagar o seu Teodoro, pagava aquela comprinha, né, Rosa, tamanquinho, para nós ir festa na Garopaba. A mãe costurava, ela fazia umas As mães mesmo que faziam na irmã, aquele vestido era uma alegria. Para nós ir às festas na Garopaba, nós tínhamos que fazer trança, para fazer o dinheirinho para eles ir. A prática do chapéu de palha por essas artesãs, além de ser uma renda extra, é um ótimo remédio. Essa semana eu vou começar a costurar o meu, eu estou com 2h30 ali para costurar. Aí vou ter um pedaço da noite, costuro, eu gosto de fazer. Manda para a cabeça, né? As mãos da gente também é bom trabalhar. Tinha uma dor no meu dedo, ó. Até melhorei meu dedo, graças a Deus. Não baixava o meu dedo assim, ó. Até fui no médico, ela até deu um remedinho, eu não baixava os meus dedos assim, ó. Ela disse, não faz mais essas coisas. Eu disse, não, vou fazer, não vou desistir. Fui indo e tal. Não desisto, não. Pô, é pouco. Faz 4 dúzias, já é 400 que dá, 400 e pouco. Que nem uma professora agora, vem buscar uma dúzia, já vai dar 600 que eu vendi para ela um preço maior. E ela concordou. Ela faz essas coisas também. Ela compra, ela vende para os índios. Agora me encomendou uma dúzia, já está ali contadinha para ela vir pegar. É um troco que eu vou ganhar. O trabalho exige dedicação, desde a coleta das folhas, colocar para secar no sol por vários dias, fazer o corte da folha, possibilitando trabalhar com ela, até as tranças e a finalização com a costura. Ela é bem verde, a gente corta, seca, fica assim. Daqui o que acontece? A gente estrala para ela ficar assim, fininha, né? E trança, palhinha, até chegar aquele ponto ali. Esse rolo aqui, ó, ele aqui tem... Já saiu 2, mas tinha 13 chapéu. 13 chapéu tinha, era. Olha, eu vou... Toda noite eu faço 5, 7 braças, dessa fininha, né? Essa aqui de 17 já é mais complicado. Já demora mais pra gente fazer. Aí já demora mais, mas aquela ali, se eu pegar, acabar a minha lidinha da casa, me assentar, fazer, eu faço 7 braças, das 8 às 9, meia-noite, que eu me deito. Aí eu faço 7, 8 braças. Já essa aqui já é 5, que é mais grossa. Essa aí já é mais... Ontem à noite, ó, já limpei ela e fundinho aqui. Tá tudo para limpar ainda. Daqui o que eu fiz ontem à noite, ó, tudo cabeludinho. Aqui é a copa. Aqui é um fundo que a gente faz, né? Aqui é a copa do chapéu e aqui é a aba. Aqui tem que botar 2, ó, para ele ficar assim redondinho, tem que botar 2 palhinhas, ó, embaixo e em cima. E assim vai indo, vai até terminar. Toda a vida é assim. Aí tem a forminha, a gente bota, depois ela vai, a gente vai botando crescente, que é 2 palhinhas embaixo, uma em cima, ela vai arredondando e vai... Aí vai ficando o chapéuzinho feito, assim, ó, ficando até fechadinho assim, ó. Aí faz de quanto tamanho que tu quiser. Faz de 2, faz de 3, faz de 4, faz de 5, faz de 6. Tamanho é vocês que mandam. Mas o futuro não é certo para essa cultura aqui em Garopaba. E os motivos são desde questões financeiras até o desinteresse pelos mais jovens. Não, minha neta que está pedindo para me ensinar ela tem 8 anos, ela quer que eu ensino ela. Não, deixa eu ficar maiorzinha, que a avó te ensina. Eu não tenho muita paciência de ensinar, não, sinceramente. Eu sou mais de fazer que estiver ensinando. Aí eu vou ensinar ela a fazer. Deixa eu ficar maiorzinha que a avó vai te ensinar. Vai pelas férias, quando pegar férias, a avó te ensina. Mas só não sei se vocês vão fazer essas coisas, não. Eu não dou muito... A gente faz isso, ó, diz que é... Ó, que nem o homem vem comprar para nosso chapéu. Ele paga R$100 a dúzia, chapéu. Ele disse que não dá para pagar mais, porque a gasolina está isso, está aquilo, né? Ele disse não pode pagar mais do que isso. A gente acha que é barato demais. Não tem vontade. E hoje, como é que eu vou dizer? Hoje tem muito emprego. Não vou perder meu tempo para fazer uma trança, não. É isso que eu penso, que eles pensam, né? Mas eu tinha vontade de não parar. Mas se depender do amor dessas artesãs por essa arte, a produção de chapéu de palha não acabará. Eu não trabalho fora, então a minha renda é essas coisinhas, muito bordado que eu faço, vendo. Assim vou indo. Não me aposentei ainda. Depois, mas eu quero continuar fazendo. Barato, mas aí vou fazer.
De mãe passou para filha, de filha passou para neta e assim vai indo. Eu nunca vou parar, só quando eu morrer. E olha só que legal, a Pix TV está preparando um final de ano cheio de novidades para você, telespectador. E a primeira delas é a estreia do programa Backstage. Nossa equipe acompanhou todos os detalhes durante as gravações e mostra agora a energia que as bandas da região irão trazer para a sala da sua casa. Quem gosta de música boa sabe que nem sempre elas são as mais populares. Do anonimato ao sucesso é um longo caminho. E muitas vezes tudo que uma banda autoral precisa para deslanchar é apenas uma oportunidade. A falta dela pode estar chegando ao fim. É que a Pix TV está estreando o Backstage, iniciativa que vai além de um espaço para as bandas se apresentarem. É uma chance de aparecer e surpreender. Só de escutar um pouquinho, já deu para perceber que os músicos vieram cheios de energia. Eles fazem parte da banda Nós. Acostumados a se apresentar em eventos por Garopaba e região, foram convidados a participar do primeiro episódio do programa e, pelo jeito, vão abrir a temporada com chave de ouro. Cara, foi muito bom tocar aqui, a estrutura desse estúdio aqui é fenomenal, é fora do padrão, para Garopaba, para a região aqui, ó, é muito bom a produção, todo mundo trabalhando aqui deixou a galera à vontade para só fazer a sonzeira aqui para vocês, que foi muito bom mesmo. Toda quarta-feira, a partir das 9 da noite, uma banda diferente participa do programa. Além de muita música boa, tem um bate-papo divertido entre os músicos e os apresentadores. Esse aí tem que ser, inspiração não falta aqui, né? Pra lançar uma sonzeira dessa aí, vocês não estavam com a cabeça ruim, né, velho? Jamais. Tava até meio com certeza eu tava na Praia do Rosa lá, né, ó. Comendo 3 cacetinhos, como diz o... com ovo. A ideia é fazer com que as bandas venham e se sintam em casa, que elas possam se apresentar, né, tocar o som delas, mostrar o trabalho, de preferência músicas autorais, que a gente quer que as pessoas divulguem essas músicas que estão lá guardadas e tal, né? Então, vim tocar essas músicas autorais, mostrar isso pro público e também fortalecer que as bandas possam cada vez mais aparecer aí, né? Que a gente possa fazer esse trabalho de mídia mesmo, né? Que é divulgar o pessoal, as bandas, e que elas também tenham depois o reconhecimento delas, né, com esse espaço aqui. Bom, pela primeira vez assim participando de um programa de música, para mim é muito importante, né, cara? Além de preservar a cultura, também preservar artistas que estão começando e com certeza pode sair sucesso daqui, né? Então, parabéns aí à Pix TV e a todos que participaram e ainda vão participar desse programa. O programa é exclusivo para assinantes da Pix TV e da plataforma de streaming TMW Pix. A expectativa é dar visibilidade e fortalecer a cultura musical na região. Esse é um projeto bem antigo já, que a gente idealizou. É um projeto de trazer bandas underground para dentro de um estúdio de TV, né, e gravar essas bandas. Hoje em dia não existe mais espaço para essas bandas, né? E esse tipo de vídeo, né, de áudio e vídeo, era produzido antigamente lá pela MTV e tal, tinham programas desse nível, né, de bandas underground. Tanto que surgiram várias bandas boas, né, que o Brasil teve aí. E hoje em dia a gente não tem mais isso. Então a gente teve a ideia de trazer esse programa de TV, né, e convidar as bandas aí que tem música autoral, que se encaixem nesse estilo reggae, rock, punk rock, hardcore, né? E alguns outros estilos que a gente vai decidir ainda, mas basicamente a gente quer trazer para cá bandas que não tem espaço hoje no mercado de barzinho, que não tem espaço hoje no mercado atual do Brasil. Essa é a ideia. Isso, Eduardo. Nesse primeiro momento, o foco são as bandas locais, né? As bandas que não têm visibilidade, que tocam nos palcos dos eventos locais, das mostras autorais que está tendo aqui na região, né? Claro que não só Garopaba, a gente tem Garopaba, Imbituba, Praia do Rosa, que faz parte do município de Imbituba, né? Mas também a região ali de Pinheira, da Praia do Sonho, né? A região de Palhoça, que tem bastante o instinto musical muito grande também.
também o sul do estado, que é muito rico, né? Mas se a gente for pegar só Garopaba, a gente já tem um número muito grande de bandas que estão aí no anonimato, né? São conhecidas mais localmente, e com a chegada delas no backstage da Pix TV, chegando no canal, a gente consegue dar uma amplitude maior para essas bandas, porque o nosso canal está em todo o Brasil. Claro que a nossa grande audiência é Rio Grande do Sul, é Santa Catarina, mas chegando para as outras regiões do Brasil também, porque não, a gente não pode aí despontar um futuro sucesso. Olha, isso aí é muito bom, porque às vezes, né, as bandas precisam disso aí para dar aquela alavancada, né? Às vezes o poder público não consegue apoiar muito, então quanto mais mídias se articularem, o benefício vai ser para a música em geral, música da Garopaba, música da região, vai ser muito bom isso aí. Pix TV tá de parabéns aí. Agora você já sabe, música boa é aqui na tela da Pix TV. Palavras que não condiz, não convém. Se não conhece, não vem. Fala do que não sabe, pois não teve explicação pra ninguém. Então é isso aí, o backstage já tá gravado, logo mais vai ao ar para vocês acompanharem aí. Não perca na programação, fique ligado, tem muita coisa boa vindo por aí. Se você tem uma banda, quer participar do backstage, aí escreve para nós também, escreve para Pix TV diretamente, que a gente vai entrar em contato e quem sabe tua banda pode estar aqui tocando com a gente também. Bom, a galera aí que tá nos acompanhando, não percam, porque a novidade já chegou, né? O Estúdio 2, muita música mesmo, não percam. Fiquem aí ligadinhos na nossa Pix TV HD. A caminhada é ligeira, é no rasante da Silveira. Lembrando que o programa é nesta quarta-feira, às 9 da noite, a edição está imperdível. E voltamos a falar sobre as eleições. A OAB de Santa Catarina está promovendo a campanha Seu Voto Transforma, para conscientizar a população e promover uma eleição democrática. A iniciativa busca ressaltar a importância do voto consciente. As eleições ocorrem no dia 2 de outubro, Dia Internacional da Não Violência. E a OAB de Santa Catarina lançou uma campanha para conscientizar sobre a importância do voto pacífico, responsável e consciente. O objetivo também é fortalecer e promover o processo democrático. A campanha Seu Voto Transforma iniciou no dia 1º de setembro e busca reafirmar o compromisso da entidade em enfrentar a desinformação relacionada ao processo eleitoral. A OAB, ela tem um papel constitucional, né, um dever de proteção ao Estado Democrático de Direito. Então, assim, para além de defesa das prerrogativas dos advogados, a OAB ela desempenha esse papel social, que é realmente resguardar o Estado Democrático de Direito e levar isso ao cidadão, né? Então, visando justamente essa defesa e essa conscientização da importância, é que a campanha foi lançada para conscientizar não só os advogados, mas também a população como um todo. As 54 subseções da OAB em Santa Catarina aderiram à campanha, utilizando as redes sociais. Uma série de vídeos foi gravada para explicar como o voto impacta a sociedade. Acho que é relevante a gente lembrar que sim, o nosso voto transforma. Então, isso tem que ser pensado com muita responsabilidade por todos nós, porque o futuro ele depende desse momento de reflexão, dessa escolha do candidato que vai nos representar, que vai tirar do papel projetos importantes para o desenvolvimento da nossa comunidade aqui e do país como um todo. E candidaturas a deputado estadual tem número recorde em Santa Catarina. O fim das coligações partidárias na proporcional é apontado como o principal motivo. O número de candidatos a deputado estadual nessas eleições é recorde em Santa Catarina. São 597 homens e mulheres disputando as 40 vagas da Assembleia Legislativa. Os dados são da Justiça Eleitoral. Nas eleições de 2018 foram 431 candidatos ao Parlamento catarinense. Já neste ano, a disputa envolve quase 15 candidatos por vaga. Este número pode diminuir, porque há casos de postulantes ao cargo que estão com a candidatura sob júdice ou ainda não tiveram os pedidos julgados pela Justiça Eleitoral. Mesmo assim,
Os nomes e números estão à disposição do eleitor na urna eletrônica. O fim das coligações partidárias para as eleições a deputado estadual e federal é apontado como o principal motivo para o recorde de candidaturas. As nominatas estão maiores, porque a maioria dos partidos decidiu disputar essas eleições de forma isolada. Os partidos poderiam se unir em federações, mas apenas 3 delas foram referendadas pelo TSE. Neste ano, o prazo para o registro das candidaturas foi encerrado no dia 15 de agosto. Mas os partidos políticos tiveram até 12 de setembro para fazer novos registros, com o objetivo de substituir casos de renúncia ou indeferimento. Desde o último dia 13 de setembro, só podem ocorrer substituições e novos pedidos de registro em caso de falecimento de um dos candidatos. Até agora, em Santa Catarina, uma candidatura a deputado estadual foi indeferida e 19 postulantes renunciaram. Há outros 20 registros que estão pendentes de julgamento. E há poucos dias da eleição, nossa equipe foi às ruas saber se os eleitores já decidiram o voto e o que esperam dos futuros eleitos. A maioria dos entrevistados em Garopaba já sabem quem vai votar no domingo. Porém, o tom geral era de desesperança na classe política. Olha, do futuro não espero nada. Se não trabalhar, não tem futuro, meu amor. Não depende de política para viver. As pessoas dependem de política para viver, eu não dependo. Ou trabalha ou trabalha. Política é uma consequência. Nós todos somos políticos. Tu és política, eu sou política. Todo mundo é político. A expectativa é sempre a mesma, né? Esperar o ano todo para no final da eleição eles já faltar a rua. É sempre assim, né? Para ganhar voto, né? Infelizmente, como eu não acredito em Papai Noel, não ponho o sapatinho na janela. Também não espero dos políticos praticamente nada, porque o que eles têm mostrado é que eles estão muito limitados, né? Tem que caminhar com as minhas pernas, né? E ajudar os meus, né? Os que estão próximos de mim. É isso que eu tenho que fazer, essa é a minha política. Eu espero que eles pensem no povo, né? Não pensem só no lado deles, façam umas leis, né, que favoreçam, porque assim tá meio ruim. A gente perdeu a confiança e só tem 2 candidatos que podem ganhar, né? Os outros onde é que ficam, né? Então não tem muita para onde correr. Não tenho nenhum candidato porque eles não têm valores. Que as pessoas, quando têm valores, têm uma moral para levantar a sociedade. E ninguém aumenta a liberdade, a sociedade, a vida pública. Aí quem é que um candidato vai ser eleito? Nunca! Mudança foi uma palavra citada diversas vezes pelos eleitores. Também foram citadas o fim da violência e a alta dos preços, especialmente do mercado, como melhorias para 2023. Espero tudo que está prometendo, né? Espero que ele faça. Fazendo metade está bom do que ele está prometendo. Espero que melhore, né? Assim, é que eu não sou daqui, né? Então eu não sei como que os governantes daqui, o pessoal daqui, né? Então, pelo menos lá em São Paulo precisa mudar muito, assim. Então espero que melhore bastante. Aqui eu não sei como que tá, então... Que as coisas melhorem, porque do jeito que tá não dá mais para aguentar. Eu espero que essa violência também termine, que seja um fim de eleição e fim de violência, que a gente consiga retomar a nossa vida com mais paz e respeito. A expectativa bacana, hein? Eu acho que vai ser uma eleição jogo a jogo, aí vai ser meio disputada, né? Espero que tire essa agonia do povo aí, em consideração a fome, a salário, é tudo caro, né? Você vai no mercado hoje não consegue comprar muita coisa, né? A gente espera que faça uma política social firme, né? Que ajude o povo e que abra bastante frente de trabalho para o país crescer mais, né? É isso que a gente espera, é isso que eu espero, pelo menos. Que seja um candidato honesto, que trabalhe mais pela saúde, que está precária para quem precisa do SUS, né? Pela educação, porque a educação leva a essas coisas também, né? E que não haja mais corrupção, porque seja o candidato que for, o que a gente não quer é que continue essa roubalheira que é. Cada um quer tirar uma vantagem e para a gente não está sendo legal. Estou com 76 anos, eu fiz agora dia 19 de setembro, então eu pretendo aqui, ó,
Eu estou pensando no futuro das minhas filhas e dos meus netos, não no meu. Eu não estou esperando nada. Tomara que seja aquilo que Deus queira, não que eu queira. Nessa eleição, o eleitor terá de votar em 5 candidatos. Confira agora a ordem de votação na urna eletrônica. Na hora de votar, atenção na ordem dos cargos. Primeiro você escolhe a deputada ou o deputado federal. São 4 dígitos. Em seguida, o deputado ou a deputada estadual, com 5 dígitos. Depois você escolhe senadora ou senador. Aí são 3 dígitos. Em seguida, vota na governadora ou no governador, com 2 dígitos. E para finalizar, você escolhe o presidente ou a presidenta da República, com 2 dígitos também. Para ajudar a lembrar, leve uma colinha com os números das suas candidaturas. E uma novidade: depois de digitar cada cargo, a tela da urna fica 1 segundo parada para você revisar seu voto. Aí você pode corrigir ou confirmar. E a Polícia Militar de Garopaba está preparada para o pleito eleitoral. Neste domingo, todos os policiais militares de Garopaba estão escalados para trabalhar. E os 9 colégios eleitorais devem ter a presença dos militares. Para que o dia 2 de outubro seja marcado apenas por um movimento democrático e pacífico, o comando da Polícia Militar de Garopaba pretende utilizar todo o efetivo para o primeiro turno das eleições 2022 no município. A intenção é agir de maneira preventiva. Todos os 9 colégios eleitorais devem ter a presença dos militares para manter a ordem durante o voto. Estamos chegando próximo da nossa eleição 2022, uma eleição que tem repercussão nacional, então qualquer passo dado pela segurança pública no município ela é extremamente relevante, uma vez que se algo der errado, mesmo sendo num município com o tamanho de Garopaba, pode repercutir em âmbito nacional. Ciente desse impacto, estamos colocando todos os policiais que temos em Garopaba de serviço, o que vai fazer com que consigamos ter policiais em todos os colégios eleitorais. Isso faz com que nos dê a tranquilidade suficiente para dizermos que estamos preparados para enfrentarmos ou ajudarmos a termos um pleito 2022 com muita segurança. Por a demanda ser nacional, nenhum militar de outro município será deslocado para Garopaba. Apesar das eleições deste ano estarem polarizadas em todo o país, a expectativa do Comando Militar de Garopaba é que as eleições ocorram de maneira tranquila. A população de Garopaba, em geral, tem características muito positivas. Uma população extremamente ordeira, cumpridora das leis e normas. Então, estamos primeiro confiando na população garopabense para que auxilie a Polícia Militar e os órgãos de segurança para que tenhamos um pleito bem tranquilo. Essa é a primeira característica, que temos uma cidade de uma população muito pacata e ordeira. A segunda é que a eleição a nível nacional, historicamente, ela tende a ser mais tranquila que uma eleição, por exemplo, de candidaturas municipais, né? Então, acreditamos sim que, apesar dessa polarização em nível nacional, teremos o respeito às regras e às normas eleitorais desse ano. E tenho certeza que qualquer situação pontual que possa existir será solucionada da melhor forma possível. Este ano, os eleitores podem utilizar o aplicativo Pardal, desenvolvido pelo TSE, para fazerem denúncias de crimes eleitorais. Além disso, o cidadão pode acionar o 190 para entrar em contato com a Polícia Militar. Nós temos grupos comuns, juntamente de forma imediata com a Justiça Eleitoral. Qualquer situação que fuja da normalidade, a gente pode estar em contato direto com o juiz eleitoral, com o promotor de justiça responsável pela eleição no dia. Então, isso faz com que qualquer denúncia, seja feita por 190 ou por através de outros órgãos, seja resolvida em conjunto com todos os órgãos envolvidos na eleição aqui na cidade de Garopaba. O objetivo é manter os mesmos resultados dos anos anteriores. Estou na cidade há 4 anos, desde 2018. Participei de 2 pleitos durante esse período e os 2 pleitos, com raríssimas exceções, não houve nenhuma incidência de crime eleitoral e todos foram solucionados de maneira bem tranquila.
E pela primeira vez, o aplicativo Pardal ultrapassou a média de 1.000 denúncias por dia. Desde que começou a funcionar no dia 16 de agosto, o app já recebeu quase 25 mil denúncias de propaganda eleitoral irregular. Além das denúncias de propaganda eleitoral irregular, o aplicativo também permite denunciar compra de votos, abuso de poder, tanto econômico quanto político, uso da máquina pública para fins eleitorais e uso indevido dos meios de comunicação social. O Pardal é um aplicativo que o eleitor pode instalar no celular para fazer denúncias sobre propagandas irregulares. São aquelas propagandas físicas, visíveis, que podem ser removidas pela equipe que o juiz determinar para a remoção. Outdoor, propaganda em bem público, ou mesmo em bem particular que exceda meio metro quadrado. Ele visa principalmente a esse tipo de denúncia. São Paulo é o estado com mais registro de denúncias, seguido de Pernambuco, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. O aplicativo é gratuito e está disponível tanto na Apple Store como na Play Store. Também é possível fazer denúncias por meio de um formulário web, na página do Tribunal Superior Eleitoral. As denúncias são feitas em caráter sigiloso. Então, o que se exige é que o eleitor se identifique pelo meio do CPF e nome completo. Essa identificação é só interna, o candidato noticiado não vai ter acesso a quem denunciou, mas nós no cartório precisamos comprovar a identidade, em caso de má-fé em denúncia, esse tipo de situação. Então, basta se identificar com CPF, nome completo, e pelo aplicativo fazer a denúncia, instruindo com fotos, com indicação de onde está localizada. Quanto mais fotos tiver, melhor. Você pode acrescentar umas 3 fotos. E, mais uma vez, a eleição brasileira contará com o e-título. O documento digital pode substituir o documento impresso para aqueles que realizaram a biometria junto ao TSE. A emissão da versão digital do documento do título de eleitor, o e-título, deve ser feita até hoje, um dia antes da votação. O aplicativo pode ser baixado pela Apple Store ou pela Play Store gratuitamente e substitui o documento impresso para quem cadastrou a biometria junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O e-título está sendo aperfeiçoado. Ele serve não apenas para votar, mas por ali é uma pequena central do eleitor, onde ele tem acesso a certidões, a informações sobre o seu local de votação e, inclusive, a justificativa. Pelo aplicativo e-título, o eleitor não precisa ir ao local de votação, por ali existe a opção para justificar. Então, ele, pelo GPS, vai ver que não está no seu domicílio e vai justificar sem precisar ir ao local de votação. Nós recomendamos, inclusive, que essa justificativa seja feita pelo e-título. Não precisa ir no local, enfrentar fila. São 5 candidatos esse ano, então certamente vai ter fila. Teremos a volta da biometria para quem fez. Então, faça em casa, pelo aplicativo. Se der problema, ainda é possível justificar em 60 dias depois da eleição por meio de documento, algum documento que comprove que você não estava no seu domicílio. Pode ser uma comprovante de endereço, um recibo de pedágio, atestado médico para quem não puder votar. É possível identificar se a biometria foi realizada pela foto do eleitor, que aparece no e-título. Caso a foto não apareça, é necessário levar um documento com foto impresso, como o RG, a carteira de trabalho ou o passaporte. O TSE orienta que o procedimento seja realizado o quanto antes, para evitar possíveis erros com a sobrecarga do aplicativo na data da eleição. E ainda o importante para votar com o e-título é preciso ter feito a biometria. Então, se aparecer a foto, biometria coletada, ele vai poder votar com o e-título. Se não tiver feito a biometria, ele vota, porém tem que apresentar um documento com foto. Garopaba e Imbituba concentram 60.774 eleitores que votam em 179 sessões. A capital catarinense do surf tem os 2 maiores colégios eleitorais da região. A Zona 73 é composta por Garopaba e Imbituba e tem, somados, quase 61 mil eleitores aptos para votar, sendo pouco mais de 21 mil em Garopaba e mais de 39.400 em Imbituba. Sendo que a maior parte desses eleitores são mulheres, representando 52% do eleitorado. São 24 colégios eleitorais nos 2 municípios, com um total de 179 sessões de votação.
Temos aqui 178 sessões efetivas e uma provisória. Pela primeira vez, nós teremos a votação na unidade prisional aqui de Imbituba, que é para os presos provisórios, e agentes de segurança que fazem o voto, a transferência temporária, para auxiliar no dia. Então, são 179 sessões, sendo 62 de Garopaba e 117 em Imbituba. O maior colégio eleitoral da Zona 73 é na Escola de Educação Básica José Rodrigues Lopes, no centro de Garopaba, com mais de 6.500 eleitores. Seguido pela Escola de Educação Básica Maria Correia Saad, localizada no Campo Duna, com quase 5.800 pessoas cadastradas. O terceiro maior colégio fica em Imbituba, na Escola de Educação Básica Henrique Lage, com aproximadamente 5.200 eleitores. Para trabalhar nessa região, quase 800 pessoas devem estar prestando serviços. Aqui em Imbituba e Garopaba nós temos 716 mesários, que são 4 mesários para cada sessão eleitoral. E além dos mesários, nós temos uma equipe que é convocada para auxiliar nos trabalhos, que é composta de auxiliares eleitorais que ficam no pátio, delegados de prédio, motoristas. E todos os convocados, em números, a gente tem ao redor de 800, além dos... Aliás, 716 mesários e cerca de 70 auxiliares no geral. Dá umas 800 pessoas convocadas aproximadamente. Esse ano nós tivemos maior procura de voluntários. Em outros anos a gente sempre teve muita dificuldade. Nessa, em razão das campanhas do TSE, nós, principalmente nessas últimas semanas, recebemos um número grande de voluntários. Porém, as sessões já estavam completas, então eles estão na reserva, caso sejam necessários, caso haja alguma substituição de última hora, alguma dispensa. E ainda não temos 100%. Um dia nós chegaremos lá, esperamos. Para este ano, diferente das eleições municipais de 2020, não terá nenhuma alteração nas sessões de votação. Nas eleições passadas, em razão da pandemia, houve uma carência muito grande de mesários e até para evitar sessões uma ao lado da outra, foram agregadas, 2 sessões em uma. Aí acabou havendo filas, todos sabemos isso no Brasil inteiro. Nessa sessão não haverá isso. Cada sessão vai corresponder à sua sala, sem juntar sessões. 179 urnas serão utilizadas. Todas elas já passaram por testes para certificar que estão aptas para o uso. Uma urna para cada sessão. São 179 urnas e mais 24 de contingência, caso haja algum problema com alguma delas, precise trocar. E 2 de lona que a gente espera não usar. Se ela não puder ser resolvida pela contingência, ela é passada para votação manual. Nunca houve caso aqui, desde a instalação da urna eletrônica, mas nós temos que estar preparados caso seja necessário. 26% dos eleitores de Garopaba têm entre 45 e 59 anos de idade. E quase 10.300 pessoas têm entre 45 e 70 anos de idade. Este número alto de idosos pode causar um pouco mais de demora em alguns momentos de votação. A nossa percepção é que nos locais mais tradicionais, como José Rodrigues Lopes, na Saad, principalmente essas primeiras sessões desses locais, há muitos idosos. É uma questão que não temos estatisticamente, mas constatamos isso. Inclusive, dá até mais filas nesses locais. Já nos bairros, o eleitorado é de gente mais jovem, até porque esses colégios maiores já estão cheios, só entra quem mora ali próximo e pessoas com mais idade também. E esse ano também nós percebemos uma procura grande de jovens, tanto pelas campanhas, que sempre há, mas também foi enfatizado nesse ano, talvez artistas que se empenharam também nessa questão. E basicamente isso. E sobre o eleitorado também, nossa percepção é que muitos são de fora, principalmente do Rio Grande do Sul. A gente vê muita transferência do eleitorado do Rio Grande do Sul que vem morar nessa bela cidade que é Garopaba, né? Para evitar filas, a recomendação nesses casos é ir cedo para os locais de votação. A recomendação de ir no primeiro horário da manhã costuma valer, costuma ter menos fila nesse começo de votação. E justificativas, se possível, façam em casa, que senão você vai ter que enfrentar uma fila para justificar, sendo que você pode fazer em casa ou pela internet em até 60 dias. Agora, a questão das filas é um problema inevitável, ainda mais com a biometria. Esse ano, quem fez biometria votará com a biometria. Então,
A gente vê principalmente nas pessoas idosas que a digital às vezes não pega bem. Então são necessárias 4 tentativas antes de habilitar sem a biometria. Se tentar 4 vezes e não conseguir votar, o mesário vai confirmar algum dado pessoal do eleitor, e o eleitor fornecendo será habilitado. Isso gera algum tempo. Então, teremos fila. Infelizmente, sempre há. Mais de 58% dos eleitores de Garopaba não realizaram cadastramento de biometria, mas mesmo assim poderão votar. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Você pode rever essa edição no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix TV HD. E lembrando que neste domingo nossas equipes estarão nas ruas acompanhando todas as movimentações nos principais colégios eleitorais do país. A partir das 9 da manhã, começamos nossa cobertura ao vivo e seguimos até a noite com as atualizações das apurações e análises do pleito. Pois é, Marcelo, e com uma novidade, além dos assinantes da TMW Pix, CDN e Gigo TV, o nosso sinal está liberado e a programação pode ser acompanhada ao vivo no nosso site. Acesse agora pixtv.com.br e fique por dentro de tudo sobre as eleições. Obrigado pela companhia e até domingo. Eu te espero aqui bem cedinho na nossa programação.